Gente, eu achei essa notícia. A aula passada, né, da semana passada que eu passei para vocês, antes, né, foi sobre vírus e bactérias. 2 videoaulas sobre vírus e bactérias, né? Uhum. Aí eu passei as questões. Aí, essa semana, acho que foi segunda ou foi terça-feira, teve uma polêmica lá no grupo do segundo E sobre essas questões, né, que a gente tá nessa pandemia. Aí foi meio um desabafo, assim. Que o governo não tá nem aí pra gente, só tá enfiando aula, os professores também não tá, e um monte de coisa. Aí eu peguei e fiquei pensando em colocar já que o vírus, né, que a gente tá nessa situação por causa de um vírus que tem a ver com o nosso assunto, aí eu fui pensar em alguma aula que a gente pudesse debater sobre as duas situações. Aí eu achei essa reportagem, é uma notícia. Por que os vírus estão assustando mais o mundo moderno do que as bactérias? Aí essa letrinha menor aqui é a fonte, né? Que quem escreveu Uhum. foram esses pesquisadores lá da UFRJ, da USP e tal. E aí, essas imagens é para a gente já começar a analisar que ultimamente só se fala em coronavírus, vacina para o coronavírus e testes, e testes, e testes, né? Essas 3 imagens estão representando isso. Aí, isso é a resposta, né, para essa pergunta, porque os vírus estão assustando mais o mundo moderno do que as bactérias, está nas características, nas diferenças entre vírus e bactérias, que são aqueles tópicos das aulas que vocês assistiram. Aí eu peguei a notícia, eu posso mandar o link depois para vocês. Eu copiei ela, tá no Word, e também tem um link que dá para vocês lerem ela direto na internet. Eu peguei e recortei, eu não peguei todo o conteúdo na íntegra, eu só peguei umas partes que daria para a gente discutir. Aí, essa primeira parte é o resumo da notícia, vocês estão vendo? Uhum. Essa notícia, ela resume essas informações para a gente, que os vírus têm mais facilidade para mutações genéticas, o que dificulta a criação de um tratamento, tal qual os Nossa. antibióticos que são usados para as bactérias. As bactérias, elas são controladas ou combatidas com o uso de antibióticos. Os vírus, eles são mais controlados com vacinas. Mas olha só, diante dessa situação da coronavírus, até hoje a gente não achou um remédio eficaz, um remédio, né, eficiente, porque os vírus sofrem mutações genéticas, o material genético dele muda. Os pesquisadores já defendem que o mesmo vírus que foi identificado lá na China no início da pandemia não é o mesmo que se espalhou para o mundo e chegou aqui nas Américas, por exemplo. Por quê? Ele Porque mudou, então? ele mudou. Por quê? Uhum. Tem a diferença de temperatura de uma região para outra, tem o tipo biológico das pessoas, as pessoas se alimentam de alimentos completamente diferentes, o sistema imunológico delas trabalha de forma diferente. Então, são vários fatores que contribuem para essa mutação, para essa variação do vírus. Então, um remédio que pode estar dando resultado, por exemplo, nos Estados Unidos, pode não dar resultado lá na China, porque o vírus de lá tem. Hum. Então, por isso toda essa dificuldade de controlar o vírus e achar um remédio tão rápido, né? Porque a gente até consegue, mas só que vai demorar muito tempo. Então, um dos pontos X da notícia. Entenderam isso? Nossa, entendi. É bem assim, tem umas coisas de arrepiar mais na frente. As bactérias Deu são vontade de seres chorar vivos. agora. Oi? Deu até vontade de chorar agora. Depois vocês leem, eu vou mandar o link para vocês lerem a matéria toda. Ela é curtinha, acho que dá umas 4 páginas por aí só. Em letras Tá grandes. bom. Aí, olha só, as bactérias são seres vivos capazes de se reproduzir e gerar energia sozinhas. As bactérias, a gente gasta energia para a multiplicação das células, para a respiração, para tudo isso. E as bactérias produzem a energia que elas gastam para isso. Os vírus, eles não têm célula e aí eles não têm condição de gerar energia. Então, eles precisam de um hospedeiro para isso. As bactérias têm vida própria, os vírus não têm. Essa é uma diferença. Então quer Isso, dizer que a bactéria pode sair e entrar do nosso corpo? e o vírus também. Só que a bactéria, ela consegue se manter sozinha, fora do nosso corpo.
E o vírus, Ah, quando tá. ele está fora do nosso corpo, ele não faz reprodução, ele não faz nada de atividade metabólica, porque ele não tem energia. Aí, quando ele entra no corpo, ele usa a nossa energia e consegue produzir novos vírus, consegue fazer todas as atividades dele. E a bactéria não, do lado de fora, sem contaminar a gente, ela está respirando, está fazendo as coisas normais dela. Então, essa é uma diferença entre os dois. É como se a bactéria tivesse vida e o vírus não. Então ele usa a Isso. nossa vida. É isso. As bactérias são seres vivos, são vivos, e os vírus não são vivos, porque eles não têm essa autonomia, né? Produção sozinho, eles não conseguem. Certo? Que fala da... Professora, Oi. então as bactérias teriam que ser assim mais perigosas que o vírus? Por um tempo elas foram consideradas mais perigosas, até, a gente vai ver mais na frente um tópico, até que foram descobertos antibióticos e aí as bactérias passaram a ser controladas. Aí hoje, como o título da notícia já fala, os vírus assustam mais, os vírus estão mais perigosos, porque eles estão mais... É mais fácil você controlar uma epidemia de bactéria do que uma epidemia de vírus. Entendeu? Sim, entendi. Aí, outro tópico. A globalização facilita a disseminação de doenças virais bacterianas, por possibilitar o contato entre pessoas do mundo todo. Isso envolve essas questões polêmicas que a gente está vivendo, de economia, fechar fronteira, abrir fronteira, isolamento social, comércio, tudo isso. Por quê? Isso tudo, o nosso modo de vida foi influenciado pela globalização. As pessoas passaram a viver em casas menores, em apartamentos, né? As pessoas ficam mais tempo juntas, né? Você vê em shoppings, nos metrôs, nos ônibus lá em São Paulo, é tudo lotado. Então, esse contato, essa aproximação muito grande, esse número de pessoas vivendo junto, muito próximo, uma escola, por exemplo, sala de aula cheia, alunos no pátio se abraçando, conversando, facilita a disseminação de vírus e bactérias. Porque a maioria dos vírus e bactérias, eles são passados de um ser vivo, né? Então, de uma pessoa para outra, pelo contato, pela proximidade. Então, quanto mais pessoas juntas, mais fácil a disseminação. E a globalização nos levou para isso, né? Shoppings lotados, escolas lotadas, cinemas lotados, ônibus lotados, então, né? Ambientes fechados com ar-condicionado, isso tudo facilita a disseminação dos vírus e das bactérias, entendeu? Entendeu? Aí, a outro tópico, várias doenças virais têm um padrão de disseminação mais rápido, e com isso fica mais difícil combater. É o caso do coronavírus que a gente está assistindo aí. Foi muito rápido, da China para o resto do mundo, foi questão de meses. Tipo assim, em meses não deu tempo nem das pessoas descobrir remédio ou vacina, alguma coisa. Aí por isso que os médicos, né, os técnicos de saúde defendem que o isolamento social é a melhor técnica, porque tudo aconteceu muito rápido e não deu tempo das pessoas se preparar de outra forma, como remédio ou vacina. Então, a única forma que eles estão encontrando é afastar as pessoas, que é o chamado distanciamento social, porque afastando as pessoas, o vírus não é passado. Então, é uma forma de controlar. Mas é um desafio. Ô, professora, você acha que o vírus foi criado em laboratório ou você acha que ele foi se criando através de por exemplo, como se diz, de sujeiras e essas coisas? Eu acho que ele não foi criado em laboratório. Eu até fui ler notícias disso, porque estava muito no início, né? Muito rumores disso. Acho que mais na frente tem um pedaço da notícia que fala disso. Os vírus, eles passam de um organismo para o outro. E como eles sofrem mutação, eles conseguem se adaptar. Por exemplo, o vírus de um cachorro pode passar para o homem. Inicialmente, ele só infectava o cachorro, mas ele sofre a mutação e consegue se adaptar no corpo do homem. Então, eu acredito que esse vírus tenha surgido, sim, de outros animais e pelo contato. Lá na China, as pessoas comem tudo quanto é coisa. Tudo quanto é tipo de bicho. Sim.
Eu vivo Aí de ver, né? é uma forma de pegar o vírus, né? Aí vamos dizer vamos supor que esse vírus tenha surgido de um polvo, um fruto do mar, um polvo. E aí que eles comem cru. E aí o vírus não morre, né? Aí esse era um vírus só que infectava só o polvo, porque os vírus são específicos. Existe vírus de bactéria, de planta, de animais. Mas aí esse vírus conseguiu sobreviver no corpo do homem, sofreu uma mutação genética, uma adaptação e conseguiu. Aí esse homem passou para outra pessoa, foi passando para outra e o vírus foi se adaptando. Então acho que esse coronavírus surgiu daí, nesses moldes. Que ainda está em discussão, né? Mas é o que aponta para ser a origem do coronavírus é isso, né? Que ele veio de outro animal e se adaptou ao organismo humano. Entendi. Aí, olha só, aqui diferenças entre vírus e bactérias. Como a gente já viu lá no início, no resumo, a bactéria é autossuficiente, como a gente pode resumir, a bactéria é viva, né? Assim ela tem metabolismo e se multiplica sozinha. A bactéria se multiplica sozinha. Já o vírus, ele não tem nada, ele precisa de um hospedeiro para se multiplicar. O vírus só vai se multiplicar quando ele contamina uma pessoa, aí lá dentro do corpo da pessoa ele se multiplica, aí ele libera os novos vírus que ele produziu. Já as bactérias não, elas não precisam entrar no nosso corpo para se multiplicar, elas se multiplicam sozinha. Essa é a principal diferença deles. Certo? Vamos seguir mais um. Aí, ó, vírus sofre mutação, era um tópico lá da notícia, ó. As bactérias e os vírus agem de forma parecida no nosso corpo, ele se multiplica dentro do nosso corpo também e provoca a reação do sistema imunológico. Essa reação do sistema imunológico, depende da reação do nosso sistema imunológico, a gente pode apresentar ou não a doença. Quando a gente entra em contato com o vírus ou com a bactéria, nosso sistema imunológico vai ser ativado imediatamente. Se nosso sistema imunológico está funcionando bem, essa resposta, né, essa reação pode ser bem mais rápida, impedindo que esse vírus ou essa bactéria se espalhe no nosso corpo. Agora, se o nosso sistema imunológico está lento, ele demora a reagir e o vírus ganha tempo e se espalha para dentro do nosso corpo. Então, isso explica, em alguns casos, o fato de umas pessoas terem sintomas leves, outras terem sintomas graves, outras nem ter sintomas, por causa da reação do sistema imunológico. É um dos motivos, tá? No caso... Fala. Fala, Stephanie. Pode falar, Camila, depois eu falo. No caso, por exemplo, você tem uma reação rapidamente, por exemplo, se o corona se instala dentro do meu organismo, e eu tenho uma reação rapidamente, que são os sintomas que eles falam. No caso, o meu sistema imunológico está funcionando perfeitamente. Quanto mais rápido você reagir, isso quer dizer que o seu sistema imunológico está mais ativo, mais rápido. Ah, sim, entendi. Fala, Stephanie. Era a mesma pergunta. Tá bom. Aí, olha só. Os vírus são mais mutáveis, né? Como nós já vimos, os vírus sofrem mais mutação. Isso é no DNA dele mesmo, que são as alterações genéticas. Essas mutações é o que favorece o vírus de um cachorro passar para o homem, de um macaco passar para o homem, como o vírus da febre amarela, que é silvestre, né? Que é comum no macaco e passa para o homem. Porque o vírus sofre muito. Eles estão falando que o vírus vem de origem do morcego, é isso? Sim, mas não é porque a gente comeu morcego. É porque às vezes às vezes a gente se contaminou com as fezes do morcego, alguma coisa assim. E o morcego é um mamífero. Quanto mais semelhante, né, como morcego, macaco, são mamíferos, eles são do mesmo grupo do homem. Então, quanto mais próximos os grupos, mais chance tem do vírus se adaptar na gente, entendeu? Aí, os vírus causam doenças como o ebola, né? Foi um caso de epidemia também, o H1N1 e agora a Covid-19, que é o auge, né? Esses vírus são compostos de ácido ribonucleico, que sofre maior alteração. Um dos problemas mais difíceis de construir essa bendita vacina do Covid-19 é isso daqui, ácido ribonucleico. Eles são vírus de RNA, porque o vírus tem um material genético, que é ou o DNA ou o RNA. Ele não tem os dois.
E os vírus de RNA, que é esses casos, eles sofrem mais alterações, porque ele muda. Em uma geração ele tem RNA, na outra ele tem DNA. E aí quando ele faz essa troca, ele sofre mutação. E aí os cientistas não conseguem acompanhar essa mutação e produzir a vacina na mesma velocidade. Então, os vírus mais difíceis de produzir vacina por causa dessas benditas alterações, que são chamados de retrovírus. Entenderam? Mas ele muda assim de quanto em quanto tempo? Depende do organismo que ele está, das condições. Em 24 horas, a bactéria, em 24 horas, elas podem sofrer dobrar, né, de número. E os vírus se multiplicam muito mais rápido. Então, pode ser, vamos considerar uma pandemia como está no Brasil, uma pessoa é daqui de Rondônia, vai lá para o Rio Grande do Sul. Digamos que lá o vírus está tendo umas características específicas. Ele pega esse vírus lá e vem para cá. Aqui ele vai ter contato com outras pessoas, ele vai espalhar. O vírus que ele pegou foi o de lá do Rio Grande do Sul, mas o que ele vai espalhar aqui já pode ter sofrido essa mutação. Então é muito rápido, de uma pessoa para outra ele já pode mudar, que vai ser de alguns dias, né? Por exemplo, eu pego o vírus lá no sul, daqui 4 dias eu estou aqui e já passo esse vírus com alguma alteração. Ah, entendi. Então por isso que os casos de ser curados demoram mais, são mais... Ah, agora tudo demora faz sentido. mais, porque varia. Às vezes a pessoa está em uma região, por isso que tem pessoas da mesma família. Uns ficam graves e outros têm sintomas leves. Porque tem essa variação. Depende também da genética da pessoa, do sistema imunológico da pessoa, várias coisas. Aí, por exemplo, eu peguei o vírus. Em mim, ele não sofreu alteração, mas eu passo para minha irmã. Na minha irmã, ele já sofreu alteração. Aí nela, ela vai ter sintomas graves. Em mim, não, porque em mim não teve alteração. Entendeu? Agora faz sentido aqueles casos de uma filha que pega e passa para a mãe, e ao invés da filha morrer, a mãe morre. Agora tudo faz sentido. É isso, por causa dessas alterações que sofre no meio do caminho. Na troca de um para o outro, ele já sofre essa alteração. Ah, entendi. Agora, vamos ver mais um tópico. E como combatê-los, né? Nós estamos aí procurando vacina e tudo, problema com o coronavírus, até agora nada, né? Dizem que a vacina está prevista para junho do ano que vem. Então, tem gente muito otimista achando que a vacina pode sair esse ano ainda. Eu até acredito que possa sair um protótipo de vacina, mas eu acho que lá para setembro, outubro, por aí. E aí ainda tem essa condição, porque a vacina, por exemplo, está sendo desenvolvida lá na Inglaterra, na Universidade de Oxford. Aí eles precisam testar essas vacinas em situações diferentes. Por exemplo, eles precisam testar no Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Japão. Por quê? Pode ser que lá na China tenha um comportamento e no Brasil tenha outro. Aí a vacina não vai ser uma vacina geral, que vai servir o mundo todo. Então eles têm que ter, por isso, né, professora? Por isso que eles têm que fazer a parte dos testes em humanos. Não tem que, quando vai falar das vacinas no jornal, já vai para a última fase de teste, que é testes em humano. Esse teste humano, eles precisam testar em várias pessoas com características diferentes, em regiões diferentes, para ver se teve o mesmo resultado. Porque pode ser que aqui no Brasil tenha um resultado e a gente, achou a vacina, tá tudo bem. Aí chega lá na China, não serve para nada, porque lá o vírus já está com outras características. Então eles precisam... É como se cada país tivesse uma vacina específica, né? Tipo isso. Sim, mas não é assim, não dá para fazer uma vacina específica para cada país. A vacina ela tem que ser universal. Então o que eles precisam descobrir? Eles precisam descobrir uma característica no vírus que não muda. O vírus vai sofrer mutação, mas aí que ele mantém a mesma característica no Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar. Aí eles precisam fazer a vacina para atacar essa característica que não muda. Porque se eles fizerem uma vacina para a característica que muda, só vai servir para aquela região, que não é eficiente. Entendeu?
Ah, entendi. Então, olha só, a principal diferença entre as doenças virais e a bacteriana está no tratamento. As bactérias, o surgimento dos antibióticos no começo do século XX mudou a forma como a humanidade enfrentava as epidemias causadas por bactérias e a implementação de saneamento básico. As bactérias, como no começo, eu não lembro quem falou de vocês duas, as bactérias aterrorizaram, né, os humanos. Mas aí, com a descoberta dos antibióticos, o homem conseguiu controlar as epidemias causadas por bactérias, porque as bactérias podem ser combatidas com antibióticos. E também a implementação de saneamento básico, né? Rede de esgoto, água tratada, porque muitas bactérias são transmitidas por isso, pela água e pelo esgoto. Aí, as bactérias ficaram, de certa forma, sob controle. Agora, a gente já está em uma segunda parte, que é a preocupação, né, que ao longo do tempo as bactérias ficaram resistentes ao antibiótico. Agora, a gente tem as superbactérias, que preocupa. Essas bactérias, elas sofreram mutação, olha o que acontece. Os vírus sofrem mutação muito rápida, as bactérias sofrem mutação de forma mais lenta. Então, ao longo de anos, as bactérias ficaram resistentes a antibióticos. Então, a gente já não está mais tão sossegado assim em relação às bactérias, porque a gente já tem algumas bactérias resistentes. Mas o caso dos vírus é mais preocupante porque, como os vírus não existe um plano de ação tão claro, né, não tem um antibiótico que vai combater o vírus, então, e com diversidade genética maior, porque ele sofre variação mais rápido, é difícil criar um remédio que anule, né, que impede a replicação, ou seja, a multiplicação dos vírus. E aí o que usa? A combinação de vários remédios que são chamados coquetéis, como é o caso do tratamento da AIDS, né, os antivirais contra o HIV e contra as hepatites. Por isso é tão difícil arrumar um tratamento. Aí tivemos toda a polêmica do uso da cloroquina, né? Porque não é um remédio que sozinho vai fazer o resultado. Ele precisa ser combinado com outro remédio, aí o outro remédio pode ter efeito colateral, aí já não funciona. Aí essa mistura com outros remédios acaba formando um coquetel, que é um grupo de remédios que vai usar. E aí você não sabe qual é o remédio que combateu o vírus. Você não sabe, você tomou um monte, entendeu? Professora, então pode dizer assim que entre aspas, assim, a bactéria é mais fácil de ser curada do que o vírus. Sim, as bactérias são mais fáceis de ser curadas do que os vírus. Com exceção das superbactérias, que pode levar a pessoa à morte muito rápido, todas as doenças causadas por bactéria têm cura. E várias doenças causadas por vírus não têm cura, como o caso da AIDS, do HIV, né? Hepatites não tem cura e várias outras doenças sexualmente transmissíveis não têm cura, porque não tem um remédio eficiente que acaba com ele. E eles são retrovírus, sofrem mutações sempre, entendeu? Ah, sim, entendi. Aí a gente tem aqui embaixo as benditas vacinas, As vacinas, em sua maioria, funcionam apenas como prevenção. A vacina é para a gente tomar antes de ser contaminado com vírus. Depois que você já se contaminou, a vacina não serve para mais nada. Por quê? A vacina é uma resposta previamente criada. Quando você toma vacina, você vai induzir o seu sistema imunológico a reagir. Aí seu sistema imunológico vai ficar alerta com a vacina. Quando você entrar em contato com o vírus, seu sistema imunológico está alerta, ele vai agir muito mais rápido e você não vai, o vírus não vai ter tempo de se multiplicar. Então a vacina funciona assim, antes de você ter o vírus. Depois que você já tem, não adianta mais. Oi. Você tem, por exemplo, alguma dica para ter um sistema imunológico rápido e ágil? O nosso sistema imunológico ele é formado de proteínas, então a gente precisa... tudo se resume em alimentação. Você precisa que seu corpo esteja bem, por exemplo. Que você não esteja, por exemplo, com... Uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, são os que são chamados do grupo de risco. Por quê? Essas pessoas, o sistema imunológico delas está trabalhando constantemente. É como se eles estivessem cansados já, sobrecarregados.
Então, a pessoa já está cuidando ali, o sistema imunológico dele já tem que cuidar da pressão alta, do diabetes, do colesterol, de tudo. Aí vem mais um vírus, aí o sistema imunológico não consegue reagir tão rápido. Então, o ideal é que a gente mantenha a nossa saúde equilibrada, né? Que a gente não esteja acima do peso, não tenha esses problemas que são as chamadas doenças crônicas, né? Que não tem cura, né? A pessoa que tem diabetes geralmente vai ter que fazer tratamento para sempre. E aí tem a alimentação, depende muito do que você come, porque se você come salgadinho, doce, pão, bolo, sim, só besteiras, refrigerante, isso são carboidratos. Os carboidratos dão energia muito rápido. Os alimentos que ajudam o sistema imunológico a produzir proteínas rápidas para o nosso sistema imunológico são alimentos que contêm vitaminas e sais minerais, que são basicamente as frutas e verduras e legumes. Porque essas vitaminas, esses sais minerais, elas aceleram as reações, então acelera a ação do nosso sistema imunológico. Alguns sais minerais faz parte da composição de várias proteínas que vai ajudar na defesa. Então, a alimentação conta muito para você manter o sistema imunológico bom, certo? Entendi. Aí, Certo. olha só. O último tema é tempos modernos, né? Como a gente falou, a globalização era tudo que os vírus e as bactérias precisavam para se fortalecer. Por quê? Isso aqui foi a fala da escritora, né, que fez. As epidemias têm um poder de destruição e desorganização enorme, política, econômica e socialmente falando. Então, tudo que a gente está vivendo agora, desorganização política, econômica e social. As pessoas têm que ficar afastadas, tem gente perdendo emprego, a política está toda desgovernada porque ninguém sabe o que fazer. Então, as epidemias são sérios problemas sociais. E as epidemias vieram junto com a globalização. Como a gente viu lá atrás, a proximidade das pessoas, o modo de vida, a forma de alimentação. A gente come correndo, come rápido, come o que está mais fácil, aí o nosso sistema imunológico vai ficando debilitado. Então, tem vários fatores que vão influenciar na propagação das epidemias, tá? Aí aqui alguns casos, ó, entre os séculos 19 e 20 a gente teve cólera, tuberculose, varíola, que deixaram mais de 1 bilhão de mortos, né, foram epidemias que tivemos no passado, e o conceito de pandemia ganhou força com a gripe espanhola, quase 100 anos, nós não vimos isso, não presenciamos isso, e depois os casos de HIV, que não chegou a ser pandemias, foram epidemias, que nos anos 80 e 90 foi um aumento muito grande de casos de HIV. E agora a gente tem aí um exemplo da pandemia, porque é uma coisa que cresce muito rápido. E o crescimento populacional, né, o aumento da população, desmatamento. O que desmatamento tem a ver com vírus? Porque se esses vírus eram de animais silvestres, você vai lá e desmata, esse animal acaba vindo para a cidade. E aí você tem contato com ele e pega o vírus que estava nele. Então isso influencia. Aquecimento global, que o aumento da temperatura pode favorecer a mutação dos vírus, que são fatores que vão influenciar disso. E aí a gente tem aqui os centros urbanos populosos, né, que vão facilitar a disseminação. Graças a Deus não é o caso aqui de Cacoal, que é uma cidade ainda pequena. Alguma pergunta, meninas? Ainda não, professora. E aí, olha aqui a gente tem alguns exemplos de doenças causadas por vírus e bactérias. É bastante comum, às vezes, a gente fazer confusão, né? Os vírus são responsáveis por pandemias, epidemias e endemias, né? Que são muito falados. Aí a gente tem aqui, ó, o ebola, o HIV, o sarampo, hepatite, H1N1, a dengue, que é um caso recente, a gente vê, né, várias epidemias de dengue, surtos de dengue. Herpes, cachumba, febre amarela também a gente já presenciou nos nossos dias. E o sarampo está voltando, né? E aqui a gente tem algumas doenças causadas por bactérias, como a pneumonia, tuberculose, que também já causou epidemias. O tétano, a leptospirose, gonorreia, sífilis e hanseníase.
São algumas doenças. Tem muitas outras causadas por vírus e bactérias. É bom sempre você analisar, isso é causado por vírus ou bactéria, porque saber se a infecção é causada por vírus ou bactérias ajuda você a se tratar, a cuidar da sua alimentação, que remédio você vai tomar, se é antibiótico, se não é. Então é importante você saber do que se trata, certo? E aqui, ó, Que é endemias, professora? Oi? O que é endemias? Eu vou explicar já no próximo slide, peraí. As doenças infecto-contagiosas, que está muito falado, infecto-contagiosa. Doença contagiosa é porque ela é pegada de contágio, passa de uma pessoa para outra, ou de um animal para o outro, ou de alimento, ou de água, ar. E infecto é uma infecção, quando um organismo entra dentro do corpo do outro. Então, infecção, o organismo entra dentro do outro. De que forma? Contágio. Então, as doenças infecto-contagiosas são definidas assim. Certo? Aí agora, o último lá. Aqui é o link do vídeo. Aqui as epidemias e endemia. Epidemia, ela se caracteriza quando ocorre um surto em diversas regiões. Pode ter epidemia em nível nacional, pode ter epidemia em nível municipal, estadual. A dengue, por exemplo, no último dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Então, em algumas regiões acontece um aumento grande de casos. Aí é uma epidemia. A dengue não é contagiosa, né? É contagiosa. Pelo mosquito. Porque Tá. contagiosa não é só de uma pessoa para outra, não. Pode ser mosquito, pode ser beber água contaminada, pode ser várias coisas. Sim, entendi. Aí a pandemia é o caso que a gente está vendo aí, né? É uma escala grave, né? É um cenário muito maior. Ela acontece quando a epidemia se espalha por regiões diversas do planeta. Esse é o caso da Covid-19. E a endemia, ela não se espalha. A endemia, ela está relacionada a uma questão de quantidade, né, quantitativa. Endêmico é típico, é só naquela região que acontece. Deu tosse. Por exemplo, a malária só acontece na região norte, é uma endemia. Lá no sul não tem caso de malária, então é uma doença endêmica da região norte, não sai daqui. A dengue pode ser uma epidemia, porque tem casos de dengue no norte, no sul, no sudeste e no centro-oeste, por exemplo. Tem 3 regiões, aí então a gente pode falar que é uma epidemia. E quando se espalha de forma generalizada, como o caso do coronavírus, aí a gente tem uma pandemia. Entenderam? Entendemos. Bom, terminou, gente. Era isso. Aqui dicas para se cuidar da Covid-19. Vocês devem já ter visto, já estão sabendo. Quando a gente voltar para a escola, a gente vai ter que fazer isso. E acabou. Essa aqui é mais imagem dos vírus. Deixa eu interromper.